Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem? A professora Daiane está aqui só para rever aqui com vocês algumas atividades que nós fizemos e que precisavam aí de uma visualização, né, talvez um pouco melhor para que vocês conseguissem compreender também, tá? Então, vejam só, esse exercício a gente viu ali, eu mostrei para vocês o gabarito aí na aula ao vivo desta quarta-feira, tá? Só que quero que vocês revejam aqui com a utilização do compasso. Então, veja só. Primeiro, pedi ali para você traçar um segmento de reta de 6 centímetros de medida e, em seguida, utilizando a régua e o compasso, encontrar a sua mediatriz. Bissetriz não, que bissetriz é do ângulo, né? A mediatriz. Então, a primeira coisa é você traçar o segmento de reta. Vejam que o meu aqui já está pronto, né? Mas, vocês, a primeira coisa, traçar o segmento de reta com os 6 centímetros de comprimento, certo? De medida, 6 centímetros. A outra situação, a outra etapa, né? Claro, você pode pensar assim, mas eu venho aqui e aí eu encontro os 6 centímetros e eu faço a mediatriz a partir dos 3 centímetros e pronto, né? Sim, até você poderia pensar dessa forma, porém, vejam bem, é a utilização do compasso que vocês precisam aprender nesse momento, né? E outra coisa, talvez traçando somente com a régua, ele não vá ficar exatamente formando o ângulo necessário, o ângulo de 90 graus, né? Esse segmento talvez ele não fique exatamente perpendicular, ele pode ter um desvio. E veja, um pequeno desvio aqui pode não parecer grande coisa, mas imaginem uma construção. Um erro, por exemplo, de 1 ou 2 graus em um ângulo pode deixar uma construção condenada, um edifício totalmente fora do eixo, e conforme a medida que ele vai crescendo, aí vai aumentando, né? Aquela visualização vai aumentando da diferença dos graus, né? O que você tinha ali que era para ser retinho aqui, por exemplo, 1 grau de diferença, ele vai dar isso aqui, né? Aí, veja, se for um edifício, vai crescendo, conforme você vai tendo aumento, você vai vendo aquele edifício lá, vai ficando cada vez maior, cada vez vai se vendo mais o desvio, né? Cada vez vai se vendo mais como ele ficou torto, né? Não queria usar essa palavra, mas não pensei em nenhuma outra nesse momento, tá? Então, a importância nesse momento é aprender a utilizar realmente para que a medida fique exata, para que ela fique da melhor forma possível, tá? Então, usamos, né, aqui, encontramos os 6 centímetros, o próximo passo seria você abrir o teu compasso com a medida da metade desse segmento de reta que você fez, ou seja, nosso segmento ele era de 6 centímetros, nós vamos abrir o nosso compasso aqui com 3 centímetros. Então, você vai colocar aqui a ponta seca, né, e a ponta do grafite para ter uma abertura de 3 centímetros, tá? Aí, o outro passo, com esses 3 centímetros agora abertos, você vai, por exemplo, no ponto A, aqui no ponto A, e você traça um segmento de reta. Você vai traçar ele, aqui nesse caso tá um pouquinho diferente, tá um pouquinho ainda mais aberto do que 3 centímetros. Ó, com o segmento, aqui você traçou, né, ó, 3 centímetros. Aqui ele traçou exatamente nesta medida o arco, para que você possa depois encontrar a mediatriz. Primeiro no ponto A, depois virou, colocou no ponto B, a ponta seca aqui no ponto B, e aí você também traça, né, ó, que pegue aqui embaixo, porque daí aqui embaixo você vai ter a outra parte do segmento, né, e lá em cima também, ó, cruzamos 2 vezes, ele faz um arco, né, ele faz aí tipo uma meia-lua, ele cruzou aqui até ali embaixo, ó, meu compasso ele tá meio bugado aqui, ó, tá? Então, fez esse arco, quando ele encontrou o pontinho aqui em cima, onde houve o cruzamento, a intersecção, né, dessas 2 arcos que nós desenhamos com o compasso, é esses 2 pontos que a gente encontrou para marcar
a mediatriz, né? Aí ele foi colocado, ó, a régua exatamente em cima dos dois pontos para poder traçar a mediatriz desse segmento de reta, certo? Aí, neste momento, saberia-se, então, que foi exatamente utilizado, né, 3 centímetros para cada lado, 3 centímetros do A até o M, aqui, o ponto médio, e 3 centímetros do ponto médio até aqui o B, tá? Da mediatriz, né? E que os ângulos formados aqui, todos eles serão ângulos de 90 graus, deste momento, nessa realização aqui com o compasso, senão você não conseguiria fazer isso, tá? A mesma coisa ocorreu aqui para a número 6, tá? Aqui a número 6, ó. Deixa eu ver se consigo posicionar melhor aqui para vocês. A número 6, ela tem um segmento e pede para você dividi-lo em 4 partes congruentes, ou seja, 4 partes iguais, né? Então, da mesma forma, ó, aí você encontra a medida dele, a medida desse segmento, ele tem também 6 centímetros, tá? E aí, o que você vai fazer? Podem observar que as medidas que já estão feitas aqui na apostila, elas estão bem certinhas, ó. Eu tenho a medida no meio, que é 3 centímetros, né? E aí, a metade deles, a metade de cada uma dessas partes, né? Ó, aqui no 1,5, uma divisão, e aqui no 4,5, a outra divisão. E aí, nós temos, então, 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Como que foi feito isso? Da mesma forma, primeiro, ele mede com o compasso aqui, como nós tínhamos 6 centímetros, ele abre este compasso para 3 centímetros, né? Aqui, ó, 3 centímetros, e aí posiciona na ponta seca, tá? Na ponta seca, posiciona aqui, faz ali o arco, ó, o arco que ele está fazendo aqui, uma vez aqui, ele passa lá embaixo também, né? Aí vai do outro lado, vira o compasso, vai do outro lado, na ponta seca, no A, faz o outro segmentozinho aqui, ó, outro segmento não, ó, outro arco, né? Aqui, ó, né? E aí você teve onde eles se cruzaram, exatamente onde eles se cruzaram, foi traçado o segmento aqui, a mediatriz desse segmento, tá? Segmento perpendicular a ele, que ficou sendo a mediatriz, né? Aí, aqui no outro lado, da mesma forma, só que aqui nós já tínhamos medido, como ele era 6 centímetros, nós fizemos com 3, né? Aqui, neste caso, nós precisamos encontrar a metade do 3, então, nós vamos fazer para 1,5, tá? Ó, 1,5, né? 1,5 centímetro. O meu compasso tá meio ruim, mas se vocês estiver bem calibradinho, bem no ponto, daí vai dar certinho, tá? Aqui, ó, 1,5, né? Aí, da mesma forma, ó, pega aqui do ponto A, faz, ó, tá vendo que tá dando diferença aqui no meio? É porque ele não tá bem calibrado, e ele tá com esse problema que tá, ó, não tá firmando aqui a ponta dele, né? Mas, aqui, pega no ponto A, vira, faz o arco na parte de cima e na parte de baixo, tá? Aí, volta ali no ponto M, porque eu quero encontrar a metade entre esses dois, né? Então, eu volto aqui bem no ponto M e faço o outro arco, ó. Tanto na parte de cima quanto na de baixo, né? Onde eles se cruzaram, foi traçado, então, o segmento que é a mediatriz entre esses dois espaços aqui. Aqui do outro lado, da mesma forma, também 1,5 centímetros, né? Pega aqui, coloca, ó, passou, fez a parte de cima do arco, pode fazer aqui junto, já virar e fazer a parte de baixo. Desculpem a sombra aqui, não tenho muita luz boa pra isso. Deixa eu ver se consigo, inclusive, melhorar. Não vai dar. E aí, volta aqui no outro ponto, né, com a ponta seca aqui, fazemos, então, o outro arco, né, e você tem, onde eles se cruzaram, a mediatriz, tá? Nesse mesmo formato, tem aqui esta outra atividade, que pedia também para vocês fazerem
dividir, né, um desenho, que supostamente uma prateleira, para você redividir ele em 4 partes iguais. Então, da mesma forma, você faz uma das partes, primeiro vai ser o metade do segmento AB, né? E as outras duas que você vai dividir na metade desta mediatriz que você já encontrou. Então, a primeira parte, ela tem 5 centímetros aproximadamente, né? A mediatriz tem 2,5 aqui, ó, 2,5. E aí, a metade de 2,5 vai ser exatamente o ponto que você vai encontrar aqui as duas outras mediatrizes, tá? Aí, neste mesmo sentido, eu quero que vocês vejam a questão seguinte. A questão seguinte, que ela fala o seguinte, aqui na página 31, né? Os amigos Luísa, João e Marcos moram em residências vizinhas e querem marcar um encontro que fique a igual distância das 3 residências. Explique como eles devem proceder para encontrar o local desejado. Mostre por meio de construção geométrica, com régua e compasso, o local onde eles devem se encontrar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer para realizar isso aqui é encontrar a distância, né, entre essas residências. Encontrando a distância entre essas residências, vocês vão traçar a metade do segmento, vão traçar, né, um segmento de reta, ver a medida, encontrar com o compasso a medida da mediatriz, né? Vai colocar, por exemplo, aqui, vai identificar onde foi a mediatriz, você vai fazer um arco, né? Para você poder encontrar o ponto onde eles deveriam se encontrar, onde vai ficar com a mesma distância para todo mundo, tá? Então, essa questãozinha aqui fica, não vou deixar exatamente de tarefa, fica como um desafio aí para que vocês encontrem, né? Que vocês façam essa atividade aqui, e na próxima aula eu mostro para vocês como ficou a resolução dela, tá? Como vocês já tiveram uma tarefa que está encerrando nesta quarta-feira, né? Então, eu deixo isso aqui como um desafio para a gente conversar na próxima aula, tá? E aí, na aula seguinte, acredito que na sexta-feira, né? Eu encaminho uma atividade de tarefa aí para vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a mediatriz, como usar o compasso para encontrar a mediatriz, né? E na próxima aula a gente conversa sobre isso novamente, tá bom? Um abraço.